Querido paciente, seja bem-vindo. Nessa plataforma, você vai encontrar material que vai ser o primeiro pilar do seu tratamento de qualquer doença. A informação. Você será levado agora por uma jornada onde você vai conseguir entender melhor o que é enxaqueca, por que ela se manifesta e como que a gente pode intervir para que você tenha uma melhor qualidade de vida. Nesse primeiro vídeo, iremos falar um pouco sobre o que é a enxaqueca, como ela se manifesta e como a enxaqueca é muito mais do que uma simples síndrome dolorosa. Vamos começar então falando sobre o que é enxaqueca. Recebi o diagnóstico de enxaqueca. Como posso viver melhor? Então vamos lá. Primeiramente, o que é enxaqueca? A enxaqueca é uma doença. Ela é uma doença orgânica, ou seja, eu sei quais os circuitos cerebrais que estão implicados no começo e na manutenção do seu quadro de dor. Ela é uma doença crônica, ou seja, ela tem tratamento, mas não tem cura. E ela é uma doença hereditária, ou seja, ela vai ser determinada por uma herança genética. Isso pode ser visto com casos que você muito possivelmente tem na família de pessoas que também têm dores de cabeça, como por exemplo a sua mãe, seu pai, tios, avós e até irmãos. Além disso, é importante falar que a enxaqueca é uma doença progressiva. Tá, doutor? Mas quando você fala de uma doença progressiva, quer dizer que, conforme ela vai progredindo, eu nunca vou ter a melhora, nunca vou ter, então, real tratamento onde eu consiga reverter o meu quadro de dor? Não é isso. Quando eu falo que a enxaqueca ela é uma doença progressiva, eu estou falando que, logo no seu começo, ela vai se manifestar como uma doença episódica. Ou seja, embora seja uma doença crônica, ela vai se manifestar de forma episódica. Nesse período, você vai ter basicamente alguns episódios de dor. Podem estar relacionados a gatilhos específicos ou então podem acontecer de forma aleatória. O fato é que para a gente caracterizar a sua enxaqueca como episódica, a ideia é que você tenha até 9 episódios de dor no mês. Quando então ela vai aumentando a sua frequência entre 10 e 14 dias de dor por mês. Esse é o primeiro alarme que a gente tem, que essa enxaqueca está se tornando episódica de alta frequência, um passo antes dela ser crônica. Quando então ela progride mais para uma enxaqueca crônica, você vai ter mais da metade do mês tendo dores de cabeça. Essas dores de cabeça não precisam ser todas aquela dor da enxaqueca que te incapacita. A gente pode ter, por exemplo, 8 dias de dor da enxaqueca e o resto dos dias aquelas dores que são mais toleráveis, aquelas dores que não te incapacitam tanto, mas que você sabe que tem alguma coisa errada acontecendo ali. Muito bem. Então, como que são esses episódios de dor que a gente então chama de enxaqueca? É muito importante que a gente consiga diferenciar o que é a enxaqueca e o que é uma dor de cabeça tensional e também o que é uma alodínia, ou seja, a sensação de dor para estímulos que não são dolorosos. Falando da enxaqueca primeiro, quando eu falo dela, eu consigo separar a enxaqueca em enxaqueca sem aura e enxaqueca com aura. Quando eu estou falando primeiro da enxaqueca sem aura, é importante que o paciente tenha pelo menos 5 episódios de uma dor que ela é latejante, ela pode ser unilateral, ela é melhorada quando você vai para o repouso e piora quando você faz algum esforço físico. E não necessariamente tem que ser aquele esforço físico extenuante. Os pacientes que têm enxaqueca na crise referem que até subir escadas ou lavar louça podem estar implicados na gênese e na piora das suas dores de cabeça. Um ponto muito importante que eu sempre friso na consulta é essa dor
ela precisa estar acompanhada de uma intolerância a sons e à luz, mostrando que o cérebro está hiperexcitado a todos os estímulos. Mas também o paciente pode não ter essa intolerância a som e à luz, mas ele vai ter, junto com a dor, episódios de náuseas. Essa dor ela vai durar em média de 4 a 72 horas, mas a gente sabe que para alguns pacientes, principalmente aqueles que já estão em uma fase maior de progressão, como enxaquecas episódicas de alta frequência ou enxaquecas crônicas, a gente pode ter dores que se estendem além de 72 horas, caracterizando o que a gente chama de um verdadeiro status migranoso. Outro ponto importante para que você entenda sobre a manifestação da enxaqueca é quando ela apresenta a aura. A aura nada mais é do que mais uma manifestação desse estado de hiperexcitabilidade que o cérebro se encontra, fazendo com que diversos circuitos se despolarizem, ou seja, se ativem no seu cérebro. O mais comum que a gente tem é a aura visual. A aura visual ela vai ser caracterizada por fenômenos positivos. O que são fenômenos positivos, doutor? Fenômenos positivos, a gente está falando principalmente de brilhinhos, quando a gente tem aquele embaçamento visual, onde a gente tem aquele desenho como se fosse uma estrela que está borrando a visão. A gente pode ter diversos flashes de luz e a gente pode ter, então, com tudo isso, uma perda de acuidade visual. Mas não porque você está vendo menos, mas porque na sua visão está começando a aparecer alguns elementos que são anormais, alguns elementos que vão atrapalhar a sua percepção de visão. É muito importante que você entenda que isso não é por causa do óculos, não é por uma doença oftalmológica, ou seja, uma doença do olho. Isso, na verdade, é um fenômeno que está acontecendo em regiões específicas do seu cérebro e que fazem com que os seus olhos vejam essas imagens quando, na verdade, elas não existem. Outros tipos de aura que a gente pode descrever para os pacientes que têm enxaqueca e que muitas vezes geram muito incômodo e muita preocupação são as auras sensitivas. Nesse caso, o paciente geralmente ele vai trazer para o consultório que está uma parte do rosto e do corpo dormente. A gente tem a aura motora, que a gente tem mais nas enxaquecas hemiplégicas, que são um tipo específico de enxaqueca relacionada a uma herança genética, mas nesse caso os pacientes relatam que tem metade do corpo fracos, né, que perdem a força mesmo. A gente tem também o que a gente chama de aura afásica, que é quando a enxaqueca começa a atrapalhar a fala. Esses pacientes, geralmente, eles vão referir que eles sabem o que querem falar, mas não conseguem expressar o que tem no seu pensamento. É como se não conseguissem articular sua fala. Outros tipos de auras que são bastante raras, mas que ainda assim eu vejo bastante no consultório, são as auras retinianas, quando tem um lado da visão prejudicado e logo depois a gente tem as dores de cabeça, e também as auras de tronco, que são aqueles pacientes que quando têm dores de cabeça desmaiam, ficam muito tontos e podem até perder a consciência. É muito importante, nesse contexto, que dois pontos sejam frisados. Para a gente considerar a enxaqueca com aura, a gente precisa apenas de 2 episódios de dores de cabeça associado a alguns desses sintomas. Enquanto a enxaqueca sem aura, a gente vai precisar de 5 episódios para conseguir caracterizar como um quadro de enxaqueca. É muito importante que, caso você nunca tenha sentido qualquer um desses sintomas que a gente chama de aura e você passou a sentir, nas primeiras vezes que você não assuma que isso está relacionado à enxaqueca. Procure um atendimento de emergência para descartar que isso não está se tratando de um caso de AVC. Ainda sobre a diferenciação da enxaqueca
da cefaleia tensional e da sensibilização ou da alodínia, a gente pode trazer então que a cefaleia tensional geralmente é uma dor de cabeça que ela é mais em aperto e é mais na cabeça toda. Essa dor de cabeça, ela geralmente acontece no final do dia e está relacionada à tensão, tanto uma tensão psicológica quanto a uma tensão muscular. Essa dor de cabeça, diferente da enxaqueca, ela não vai trazer a intolerância a som e à luz, mas mesmo assim esses pacientes acabam falando que a luz pode incomodar um pouco, sons altos ou interações podem incomodar um pouco. Por isso é importante que sempre as suas dores de cabeça sejam avaliadas por um médico especialista. Outro ponto que a gente tem que falar é da dor que você sente quando não está sentindo a enxaqueca clássica, que é aquela dor da sensibilização periférica. É a alodínia, ou seja, a sensação de dor para estímulos que não são dolorosos. Você deve perceber que mesmo quando não tem crise de enxaqueca, quando penteia o cabelo, quando prende o cabelo, quando coloca um óculos por muito tempo e até mesmo quando o vento passa pelo seu rosto quando está andando de carro, sente um desconforto, uma dor que lembra que tem alguma coisa errada. Parece que o seu crânio está inflamado. Isso, na verdade, ocorre porque de tanto ter dores de cabeça por enxaqueca ou por cefaleia tensional, o seu sistema de dor ele está sensibilizado. Ou seja, ele aprende que não deve desligar. Quando ele está assim, ele vai acabar gerando todo esse desconforto para estímulos que não são dolorosos, mostrando que o seu cérebro está em um estado de alerta. Percebeu como a gente tem três apresentações diferentes para dores de cabeça que podem significar três coisas diferentes? No nosso próximo vídeo, então, eu vou falar como que a enxaqueca se manifesta além da dor de cabeça, para que você entenda que a enxaqueca é muito mais do que dor. A gente está falando de uma verdadeira desordem do processamento dos sentidos.